Audio Jungle. Audio Jungle. Não tem cachorro, não tem pedra balançando, não tem nada, não tem perigo absolutamente nenhum ao seu redor. A sua vida não corre perigo, não tem nada ameaçando você. E você tem essa, só que aqui eu estou colocando uma pequena sensação, como se fosse aquela uma que nós descrevemos intensa, né? Você tem uma pequena sensação. Essa sensação é a sensação de ansiedade. A ansiedade é, então, uma sensação estimulatória do nosso sistema nervoso central e que nos deixa como que num estado de prevenção, como se a gente já tivesse que reagir ou com fuga ou reagir com luta, numa menor intensidade do que aquele quadro imenso. E isso é realmente a nossa ansiedade. Veja então que fica envolvido na ansiedade uma situação onde eu tenho um medo, eu tenho uma descarga, a suprarrenal vai me dar todo o suporte para eu dar uma resposta, mas isso tudo é muito bom, é muito esperado, é muito evidente, desde que haja uma situação de risco. Mas e se eu começar a ter isso no dia a dia? E se eu começar a ter isso, tá certo que em quantidade menor do que aquele sustão que eu descrevi, mas já pensou se eu começar a ter isso todo dia e eu ficar nesse estado acelerado? Se eu ficar nesse estado de ansiedade, que claro, vai variar muito de pessoa para pessoa, de estado para estado. Mas se eu ficar nesse estado, eu vou estar num estado excitatório. Isso acaba me trazendo um desgaste, lógico. Isso acaba me levando a algumas consequências do tipo, ao estar neste estado, eu não consigo mais me focar nas coisas que eu tenho que fazer. Então, eu tenho algumas tarefas a realizar no meu dia, mas a hora que eu tento fazer aqui, eu não consigo manter o foco e eu vou para outra coisa. Começo, enfim, um punhado de coisas, mas não fico parado em nenhuma delas, porque eu perdi o foco, eu perdi a concentração. Imagina você, por exemplo, isto na cabecinha de um aluno lá da escola primária, porque não é diferente. E aí, a hora que ele está frente à professora e ela começa a ensinar matemática, ele voa e lembra lá na pipa que ele soltou, que vai soltar, ele lembra no futebol, ele lembra quando ele cai de volta na sala de aula, a professora está lá no fim do exercício. E ele teve o tempo todo olhando, atento, de olho arregalado, olhando para a professora, só a mente dele não estava ali. Claro que ele não vai ter boas notas, os pais vão brigar com ele, ele vai ficar muito mais ansioso e isso vai virar uma bola de neve, que é o que acontece com a gente, que somos adultos. Então, esse é o quadro da ansiedade, que acaba fazendo com que a gente perca o foco. E ao perder o foco, nós temos, está ligado uma coisa na outra, a nossa cabeça começa a trabalhar muito acentuado. Nós começamos a ter uma hiperatividade. Esta hiperatividade pode ser demonstrada ou exposta ou aparecer só de forma mental,
só nossa cabecinha fica no blim, 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 blim. Ou pode até refletir no nosso formal, ou seja, ou a perna que fica balançando, né? Então, isso pode representar na parte nossa exterior, pode vir para o nosso exterior. Mas, enfim, este é um quadro de ansiedade. Imagina que essa ansiedade agora, eu quero levar a coisa para uma maior intensidade. Imagina que de repente eu estou andando na rua, eu estou dirigindo, ou eu estou parado em algum lugar e de repente me vem aquela coisa tão intensa, como se eu fosse morrer ali. Meu coração dispara, vem aquele frio, transpiro, eu fico com a respiração muito difícil, eu estou morrendo ali, morte iminente. E a minha volta não está acontecendo absolutamente nada. Não tem perigo absolutamente nenhum ameaçando a minha vida. Mas eu estou nesse quadro imenso. E aí este quadro imenso é uma crise. Uma crise de uma intensidade tão grande desta ansiedade, chamada de crise de pânico. Então, eu tenho todos os sintomas. Eu tenho a sensação de que eu vou morrer ali. É agora. Embora não tenha razão absolutamente nenhuma. E eu começo a respirar curta, igual cachorrinho. E aí eu faço hiperventilação, porque me parece que a respiração está muito difícil. E eu vou respirar com alta frequência e vou fazer uma hiperventilação. Eu vou levar uma grande oxigenação. E por isso eu vou levar a parte respiratória a um excesso de oxigênio. E a parte metabólica, para compensar, vai ter que fazer uma acidose para compensar a parte de alcalose respiratória que eu estou fazendo. E aí todo o meu organismo vai participar dessa história. Bom, mas se eu tive esta crise, pronto, ela passou. Como ela passou não importa. Mas veja, ela passou. E a partir daí, eu fico assim, numa insegurança muito grande, aonde o ouvido imenso e aí desencadeia uma crise e a crise me leva ao medo tremendo que desencadeia lá na frente outra crise. Eu passo a viver neste ciclo sem aparente crise de pânico. Muito bem, eu espero que a minha descrição tenha sido suficiente para mostrar a vocês o que é uma ansiedade, o que é um estado de ansiedade e o que é uma crise de pânico. Como é que nós podemos agir nestas situações? Então, nós temos algumas coisas que estimulam, que excitam, que aceleram o nosso sistema nervoso. Por exemplo, nós temos o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Nós temos a adrenalina, que vai fazer parte desta brincadeira toda. Nós também temos o outro lado, os inibitórios. Quem é que pode inibir esta excitação? Essa excitação pode ser inibida
pelo ácido gama-aminobutírico. Nome grande, feio, vou repetir, ácido gama-aminobutírico. Pega só as primeiras letras e você vai ter GABA, ácido gama-aminobutírico. O GABA, ele é uma substância que lá nos neurônios ele vai ser lançado na sinapse, igual a serotonina, igual a dopamina, igual aos outros neurotransmissores. E ele vai ter a função de se ligar no receptor de GABA para fazer a inibição, para fazer uma estabilização da membrana celular, membrana neuronal, e com isso estabilizar a transmissão neuronal. Veja, da onde vem o GABA? O GABA, ele vem do glutamato, uma descarboxilase do ácido glutâmico leva o glutamato para GABA. Mas para que isso aconteça, para que a gente tenha GABA, para que a gente tenha este inibidor, é preciso que a gente tenha como cofator piridoxina, ou seja, vitamina B6. Então não esqueça que vitamina B6 não pode estar faltando aqui, porque senão nós não vamos ter a produção do GABA. E o GABA vai se ligar ao receptor e com isso trazer uma estabilização de membrana. Essa estabilização de membrana, ela acontece porque nós vamos ter a passagem de sódio e a entrada de cloro. E quando nós temos essa passagem de sódio e entrada de cloro, nós temos uma estabilização do potencial de membrana, levando ao repouso, ficando mais difícil dela ser reestimulada. Por onde ela pode ser reestimulada? Pelos canais NM de aspartato. Estes canais é que podem fazer a entrada de cálcio para reestimular a neurotransmissão e reestimular a célula da sinapse, o pós-sináptico, a célula seguinte. Ora, NMDA, receptor NMDA. Nós vimos, quando de nossa fala anterior, quando falávamos em depressão, citamos que o NMDA é um receptor que ele pode ser inibido pelo magnésio. Então, se eu usar magnésio, eu vou estar fazendo uma ação que vai estar potencializando a ação do GABA, porque eu estou impedindo que a célula seja repolarizada. Então, o magnésio vai, vamos dizer assim, bloquear parcialmente o canal NMDA, que também pode ser bloqueado por zinco, independente da quantidade da concentração de cálcio. Tá? Então, o zinco também é uma opção até assim mais firme do que o próprio magnésio. No receptor de GABA, é um receptor muito específico e ele tem vários encaixes, como se tivesse assim um monte de buraquinhos de fechadura onde podem se encaixar diferentes chaves. Então você pode encaixar ali o GABA, mas você pode encaixar outras substâncias. Então nós temos, por exemplo, uma substância interessante de fazer encaixar aí, que é a teanina. A teanina inibe receptor de GABA,
É como se houvesse o GABA ligado lá. Ela faz um papel de GABA, ela vai agir no receptor de GABA como se o GABA ali estivesse presente. Teanina, então, é muito interessante. Gente, não podemos esquecer que nós temos à nossa disposição, a gente está falando de GABA, de manter GABA, de melhorar o GABA, mas olha, eu tenho GABA, eu posso prescrever GABA, ácido gama-aminobutírico, claro que eu posso. E aí eu vou utilizar o próprio GABA, além de estar utilizando o magnésio, além de estar usando a teanina, além de usar zinco, eu posso estar usando o próprio GABA. Não se esqueçam, no entanto, que é preciso muito cuidado ao utilizar o próprio GABA. Por quê? Porque o glutamato, o ácido glutâmico e o GABA, eles estão em constante transformação. E mesmo que eu tenha um GABA diminuído, se eu der uma aumentada em GABA, ele escorrega para glutamato. E o glutamato, como nós falamos no início, é excitatório. E eu vou ter um efeito rebote, eu vou ter um efeito contrário do que eu queria. Claro, porque o GABA acabou deslizando e se transformando em glutamato. Eu posso usar glutamato? Posso, devo usar glutamato, mas devo usar sim com bastante cuidado, em doses pequenas, posso inclusive dividir estas doses. Na clínica, eu tenho utilizado na forma, assim, para que você tenha uma ideia, em torno de 25 miligramas em cada tomada, e aí algumas tomadas no decorrer do dia, mas sempre doses pequenas, nunca doses maiores a cada tomada. Lembra que nós conversamos na vez passada, quando falávamos de depressão, de que a serotonina se liga em uma proteína carreadora, transportadora, e quando assim ligada, esta proteína ligada na serotonina também se ligaria à adrenalina, diminuindo a quantidade de adrenalina na fenda sináptica. E aí, se eu diminuir a adrenalina, aqueles sintomas todos vão evidentemente diminuir. Então, eu não posso perder de vista que para que eu elimine, para que eu consiga dominar e equilibrar esta ansiedade ou a crise de pânico, eu tenho que diminuir esta adrenalina. E quem me faz esse controle é a quantidade de serotonina. Então, eu não posso perder de vista que a ansiedade, a crise de pânico, ela sempre está associada a uma baixa de serotonina. E por isso, eu tenho obrigatoriamente que cuidar desta serotonina, porque senão eu vou ter um trabalho em vão, porque não vou conseguir estabilizar a adrenalina. E enquanto eu não estabilizar a adrenalina, não consigo diminuir a ansiedade, só porque eu usei GABA, só porque eu usei magnésio, só porque eu usei teanina. Não vou conseguir. Então eu preciso de serotonina para fazer este controle. E a serotonina, só lembrando, a serotonina, triptofano, 5-hidroxitriptofano, que vai chegar em serotonina, com o uso de B3, para que não desvie, para que venha para este caminho, com ácido fólico e B6, para que a gente chegue em serotonina. Podendo diminuir o uso do meu triptofano na parte periférica, ficando mais para a parte cerebral, para o sistema nervoso central, e a gente pode diminuir esse uso através do uso de benzerazida ou carbidopa. Benzerazida ou carbidopa, que brecam o uso na periferia para que fique uma maior concentração no cérebro. Bom, eu ainda poderia dizer a vocês que existe ainda um outro caminho que a gente tem que pensar.
Nós sabemos que a dopamina vai ser transformada em noradrenalina, que vai virar adrenalina. E que nós podemos brecar esta passagem de dopamina para nor através de um beta-bloqueador. Qualquer beta-bloqueador faz um break aí. Atenolol, por exemplo, ou um beta-bloqueador que você preferir. E aí você vai impedir que a dopamina se transforme em nor, e a nor, se está diminuída, vai ter menos para formar adrenalina, e você está fazendo um outro break de adrenalina de forma a estar brecando isto. Lembro a você ainda que interessante observar, eu não sei, por exemplo, eu estou falando de ansiedade, eu estou falando de crise de pânico. Se isso está acontecendo e o meu paciente, a minha paciente, ou seja, do sexo feminino, eu tenho que pensar obrigatoriamente, porque eu falei em sexo feminino, eu tenho que pensar obrigatoriamente como é que está a progesterona desta minha paciente. Não precisa se assustar. Ora, o que é a tensão pré-menstrual? A tensão pré-menstrual é aqueles dias da mulher em que ela fica altamente chorosa porque está deprimida, fica irritada, ansiosa. Mas por que ela está assim? Porque é o momento em que o estrógeno, durante o ciclo menstrual, subiu, desencadeou a produção de progesterona, e agora, neste momento, a progesterona vai estar caindo, porque ela está avançando, chegando na menstruação. E aí, a queda desta progesterona, tenham sempre em mente que a progesterona protege serotonina. A progesterona protege serotonina. E quando a progesterona cai, porque nós estamos evoluindo no ciclo, indo para a menstruação, então a serotonina deixa de ter o seu protetor e você tem um maior consumo de serotonina. E aí a mulher entra no quadro da tensão pré-menstrual, com alta ansiedade, chora, deprimida. Ora, é disso que nós estamos falando. Então, se a minha paciente em que eu estou olhando a ansiedade, o estado de ansiedade, ou mesmo a crise de pânico, eu não posso deixar de pensar, se ela for mulher, eu não posso deixar de pensar que eu preciso associar a tudo isso o controle de progesterona. No receptor de GABA, aonde tudo isso que nós falamos pode ser utilizado, eu ainda posso pensar em alguma coisa do tipo, eu quero economizar GABA, para que o GABA não seja quebrado pela transaminase de forma a virar ácido succínico. Então, para o GABA continuar como GABA, existe a possibilidade de eu brecar um bloqueio não total, mas pelo menos parcial, mas então eu diminuo o consumo de GABA, inibindo essa enzima. Como é que eu posso fazer a inibição desta enzima para manter mais GABA? Hipericum, o hipérico, que é a erva de São João, faz isso, ela inibe a enzima que quebra o GABA para ir a ácido succínico, de forma a me sobrar mais GABA. Para encerrar, eu gostaria de dizer a você que tudo aquilo que nós falamos em depressão continua valendo aqui, claro. Eu ainda posso, nos quadros mais intensos, nos quadros em que eu sinta a necessidade de lançar mão, além destas coisas, de algo ainda a mais. Veja, o receptor de GABA, como eu disse, ele tem vários buracos de fechadura, de forma que cabe
um punhado de chaves, diferentes chaves ao mesmo tempo. Então, eu vou citar mais duas chaves. Se eu usar um benzodiazepínico, eu vou fazer com que aumente a frequência do receptor de GABA. E se eu usar um barbitúrico, isso já está definido como fazendo com que, cada vez que ele abra, ele permaneça mais tempo aberto, com isso eliminando o cálcio e recebendo o cloro. O que é um barbitúrico? Todos aqueles medicamentos utilizados para epilepsia, porque a epilepsia está associada a GABA. A falta de GABA leva a uma excitação do sistema nervoso tão alta que chega ao quadro de epilepsia. Então, fenobarbital, por exemplo, é um barbitúrico. E os benzodiazepínicos? Então, eu não estou dizendo que isso é o uso diário. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso é uma opção que pode se lançar mão associado a tudo isso que nós já citamos. Então, com isso, nós vamos diminuir, nós vamos brecar, nós vamos baixar a ansiedade, vamos melhorar a serotonina e o paciente, então, vai agradecer a você porque vai se sentir em paz, vai se sentir tranquilo. Tá bom? Eu espero que isso tenha ajudado vocês no seu dia a dia, na sua clínica, com os seus pacientes. Ok? Obrigado pela vossa atenção e uma boa noite. Audio Jungle.